Voltamos, hein? Estamos de volta aqui no canal. Eu já peguei meu cafezinho, que o PVC trouxe muito gentilmente para mim. Obrigada, viu, PVzito? Só no YouTube. Só no YouTube que tem essas do café, mas a gente segue falando sobre seleção brasileira. E vamos projetar um pouco nessa seleção daqui para frente. O Hernan já falou alguns nomes que serão observados por aqui, né? O Pedro vai ser observado, o próprio João Pedro, nessa busca por um 9 aí, alguém pelo menos como opção para que a seleção brasileira consiga fazer mais gols. Vamos fazer aqui um balanço dessa data FIFA, PVC e Hernan. Quem ganha pontos? Hernanzito, você falou, né, do Alex, que realmente foi um grande destaque ainda mais pela surpresa. Ainda teve um fator surpresa que ninguém esperava. Casemiro volta para a seleção, volta muito bem. Volta para não sair mais. Volta para ficar. Bruno Guimarães foi questionado... Tem um bastidor do Casemiro muito bom. Desculpa, pergunta para ele. Só fiz um parênteses, perdão. O Bruno Guimarães é um jogador que teve uma partida extraordinária ontem. Ontem foi bem, né? E estava sendo questionado, então acho que esse jogo de ontem foi importante para ele. Acho que o Bruno Guimarães, os questionamentos eles são válidos, mas eles são questionamentos de uma seleção como um todo que não estava bem, né? Então, acho que o Bruno estava nesse bololô todo. É o que a gente estava falando, né? É um Desculpa jogador te interromper, importante. de time que não está bem, time ruim, enterra o jogador bom. E acho que todo mundo que teve uma segunda chance mostrou serviço. Eu só fiquei assim, na dúvida em relação aos laterais. Acho que o Wanderson, pelo jeito o Wanderson ganha um espaço ali. E na esquerda, acho que é o Alexandro. Acho que o Alexandro vai acabar se firmando. Eu não consigo ver um Guilherme Arana, por exemplo, recuperado, jogando bem no Atlético Mineiro, se vai ser aquele jogador frequente nas convocações como era antes. Então, eu acho que vai ter uma mudança interessante ali na lateral esquerda. Acho que a gente vai ter zagueiros sendo convocados também pela questão da versatilidade, tipo o Beraldo ontem que entrou de lateral, o Léo Ortiz que pode ser um primeiro volante. O que me falaram foi que o Léo Ortiz não foi utilizado, mas o Léo Ortiz foi muito elogiado nos treinamentos. Então o Léo ele teve ali um desempenho interessante nos treinamentos e a comissão técnica do Ancelotti observou, falou, esse cara aqui vamos ficar de olho, vai continuar no nosso radar. Legal isso. Tem um bastidor do Casemiro que é impressionante. O Casemiro é um jogador, isso aqui não é uma certeza absoluta, mas é uma informação preciosa. O Casemiro é um jogador que, já falei aqui sobre os 5 líderes do movimento de 2021, que eram Casemiro, Danilo, Alisson, Marquinhos e Thiago Silva. Que eram jogadores que diziam para o Caboclo que não era para ter Copa América aqui e que se posicionavam veementemente. Bom, aí veio a Copa América, o Caboclo caiu, assumiu o Edinaldo, o Casemiro foi muito importante na seleção na Copa do Mundo de 2022 e depois continuou nas convocações até o momento que ele desapareceu. Misteriosamente nem tanto, porque ele não estava tão bem no Manchester United e o Manchester United não estava bem. Mas uma coisa que acontecia naquele bastidor era que o Edinaldo, que era o presidente, que destinou o dinheiro que a gente sabe para as federações, pela matéria da Piauí, e que, ao mesmo tempo, não assinava reembolso de Uber, que discutia a quantidade de garrafas d'água no treino. Esse presidente da CBF era um cara que começou a se incomodar porque o Casemiro chegava e dizia: presidente, o senhor prometeu que vai pagar o salário do funcionário. O senhor prometeu que vai pagar o salário do outro funcionário. O senhor prometeu que ia resolver esse problema para a gente. E ele era o porta-voz das cobranças das coisas prometidas. Não das coisas a serem prometidas. Das coisas que já tinham sido prometidas e que não eram cumpridas. Isso junto ao Edinaldo? Junto ao Edinaldo. Diretamente. De coisas pequenas até coisas mais importantes do elenco. Do elenco. Até quando dava ruim, assim, alguma rusga dentro do elenco, o Casemiro foi importante. Lembra daquela situação em Cuiabá, que o Neymar, jogaram pipoca no Neymar, o Neymar não gostou. E aí teve o vestiário foi quente depois daquele episódio. E o Casemiro foi o cara que chegou lá e bancou pelos jogadores e acalmou a coisa. E o Edinaldo chegou um momento em que muita gente ali dentro acha
que ele começou a não gostar. Mas isso interferiu em convocações? Pode. A sensação é que sim. Pode ter interferido. Então, isso é muito valioso. Muito. Porque o Casimiro e o Danilo são líderes da seleção, e o Alisson hoje também, e o Marquinhos, porque o Thiago Silva está fora da seleção nesse momento, até pelo momento de carreira dele. Mas essas 4 figuras são muito líderes do grupo. E o Casimiro é o mais líder do líder, independentemente dele ter a braçadeira de capitão ou não. Ele é o cara que vai dizer, isso aqui a gente precisa disso. Para o nosso trabalho, precisamos desta condição. Para o nosso trabalho, precisamos desta condição. O senhor prometeu que ia dar isso para a gente. E aí chegou uma hora que o presidente não gostou. Isso tudo é informação. Se não gostou, cortou, aí já é um entendimento mais subjetivo. Mas é muito valioso o entendimento disso, até para a compreensão de como estava falho o trabalho da seleção brasileira e como isso interferiu no resultado, interferiu no ambiente e, consequentemente, interferiu nos resultados. Essas informações que vocês dois estão trazendo, Hernan e PVC, são bem relevantes, né? De como a postura do Casemiro, uma postura positiva, né? Brigando pelo elenco, por questões do elenco, pode ter interferido na presença dele na seleção brasileira. E, vou bater bumbo aqui. Opa! Vamos bater bumbo? Ô, bumbo, PVC! Entrevista do Casimiro ontem, falando que se eu não estivesse jogando bem, eu não estaria aqui convocado. Não estou sendo convocado pela relação com o Ancelotti. Não, é claro que não está sendo. E era uma situação falada dentro da seleção. O Ancelotti gosta muito do Casemiro, se cercou de pessoas que ele conhece, que ele tem confiança e tal, mas eu, bancando aqui, acho que o Casemiro deixou isso bem claro, se ele não estivesse jogando bem, não seria chamado. Não seria. Agora, ele é chamado por uma série de circunstâncias. Ele é chamado porque ele está jogando bem na Liga Europa. Sim. Não na Premier League. Ele é chamado porque ele é uma referência da seleção, e o Ancelotti já entendeu isso. E ele é chamado porque ele é um líder também para o Ancelotti, um cara que vai dizer, aqui, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Isso tudo é valioso. Sim. E se ele estiver jogando bem, ele jogou bem ontem. Monstro ontem. Jogou muito bem ontem. Muito bem ontem. Acho que ele foi uma das grandes partidas que não se via há tempos, né, do Casemiro.